Boa tarde, então, gente. Eu vou fazer esse vídeo para mostrar um pouco sobre como é que mexe no ventilador aqui desses ventiladores que tem aqui na UPA. Eles são um pouquinho diferentes, talvez, do que alguns médicos estão acostumados a mexer, ou alguns médicos não têm muita experiência mesmo com o ventilador. Então, algumas orientações bem específicas para esse tipo de ventilador. Tá? Eu estou aqui na sala de emergência, tem dois ventiladores aqui, mas o ventilador é o mesmo que tem nos leitos de isolamento, que é o que a gente tem usado mais. Então aqui ele já vem com a traqueia, né? Aqui é só ligar o botão. O ideal, principalmente para pacientes de Covid, que se ligue antes, né? Vai ligar antes do ventilador. Então, eu vou explicar sobre como é que mexe para o adulto, né? Eu não tenho experiência com pediátrico. Tá? Então, clicou ali no adulto. Então, assim, ó, aqui embaixo a gente tem a linha dos parâmetros que a gente vai inserir no ventilador, né? Então, o que eu quero que o ventilador faça, tá? Normalmente, quando liga ele já vem configurado para ciclar a volume, tá? Eu me acostumei a ciclar a volume aqui na UPA, eu acho que é um pouco mais fácil. Então, normalmente eu acabo usando a volume. Se não quer usar volume, é só clicar aqui em menu e vai em modos ventilatórios. Clica entrar, tá? Aqui a gente tem os modos ventilatórios. Então, tem volume, tem pressão, tem aqui a pressão de suporte, que é mais para quando o paciente já está num processo de extubação. E aqui tem a CIMV, SIMV que não é muito utilizada. Para sair, só clica aqui em menu de novo. Então, para ciclar o volume, a gente tem que dizer o tempo inspiratório, tá? De uma forma geral, quanto maior o teu tempo inspiratório, melhor vai ser a tua oxigenação. Então, para pacientes que estão hipoxêmicos, uma opção é tu aumentar o teu tempo inspiratório, né? Além de outras medidas, às vezes tu aumentando o teu tempo inspiratório, tu vai dar mais oxigenação. Para pacientes que às vezes tu quer tirar um pouco mais de gás carbônico, tu pode reduzir um pouco mais o teu tempo de inspiração. Pode ver que aqui, ó, ele já vai marcar que a tua relação inspiratória reduziu, né? Enfim, para pacientes de POC, que tu quer tirar um pouco mais de gás carbônico, às vezes tu pode baixar até para 0,8, por exemplo, né? Mas enfim, em média o pessoal deixa 1,1 ou 1,2. Para frequência respiratória, sempre clica em entrar e vai subindo, né? Na média se deixa de 12 a 14 para um paciente assim, que não está com nenhum problema assim na gasometria. Se é um paciente que tu quer tirar o gás carbônico, né, os pacientes quando eles começam a reter gás carbônico, normalmente tu tem que aumentar a frequência respiratória. Sempre cuidando, né, que não, se tu quer realmente espoliar gás carbônico, tirar o gás carbônico, lavar o gás carbônico, é bom tu reduzir um pouco o teu tempo inspiratório. Isso falando exclusivamente para gás carbônico, não pensando no manejo do paciente com SARA. Agora, indo para a questão do volume, a gente pode até deixar colado ali nas paredes do isolamento, tem tabelas em que se calcula o peso ideal do paciente e o volume que vai ser dado para esse paciente. Se é 6, se é 7, se é 8 ml por quilo. Então aqui eu tenho 0,4 litros, né? Então isso aqui são 400 ml. Então tem aquelas tabelas, né? De 6, de 7, de 8 ml. E a gente vai regulando o quanto de volume que a gente quer dar. Aqui a pressão ela não aparece porque é ciclado a volume. E aqui a pressão expiratória, né? Normalmente a gente deixa 5. Se é um paciente com SARA, normalmente a gente tenta o quê? A gente tenta aumentar um pouco mais
essa PIP, né? Essa pressão expiratória. Para o paciente com SARA, a gente tenta deixar um volume de 6 ml por quilo do peso ideal. E a questão do gás carbônico, a gente tenta não deixar ele reter tanto gás carbônico, aumentando um pouco a frequência respiratória, mas sabendo que no paciente que tem SARA, o teu principal objetivo é manter uma boa PO2. Então, às vezes, tu vai deixar uma hipercapnia permissiva, que é o que diz nos estudos, né? Então, para o paciente com SARA, o teu objetivo é o quê? É proteger aquele pulmão, é não dar uma FiO2 tão grande, né? Tu tentar não dar o 100% de oxigênio do ventilador, que o oxigênio é tóxico para o pulmão. Tu vai tentar fazer ele oxigenar melhor, vai às vezes aumentar um pouco o tempo inspiratório e com isso ele vai acabar retendo um pouco mais de gás carbônico. Mas daí é por isso que a gente fala na hipercapnia permissiva, né? Tu vai acabar deixando que a PCO2 aumente. Falando então ainda aqui dos parâmetros, a FiO2 está aqui, está 50%, então a gente clica aqui, ajuste de FiO2. Esses ventiladores, eles só tem duas opções, ou 50 ou 100, tá? Que mais que é importante? Às vezes, quando tu quer parar o ventilador, ou ele começa a apitar, ou porque às vezes tu desconecta a traqueia porque tu vai ventilar com bu, né? O mais importante, quando tu botou os parâmetros, como é que tu vai dar início a tudo? Tu vai clicar aqui, ó, inspiração manual. Aqui vai começar. Só que como tá... E se eu quero parar essa inspiração manual, eu vou botar stand-by e botar entra, tá? Dele para. Daí vai ter que mandar isso aqui pro CME, né? Tá. Então... é óbvio. Mas enfim... vamos fazer de novo aqui, ó. Então, inspiração manual, ele vai começar. Então, podem ver que aqui, ó, ele vai dar os parâmetros que o paciente está fazendo. Aqui estão os parâmetros que a gente setou. E aqui estão os parâmetros que o paciente está fazendo. A frequência respiratória, às vezes, se é um paciente que está competindo, ele vai puxar mais o ar, ele vai fazer a frequência respiratória dele. Daí vai dar uma frequência respiratória do próprio paciente. Aqui ele está acusando perda de PIP porque o sistema não está acoplado a nada, né? Podem ver que o VAC que ele está fazendo, o volume corrente é 450 ml. Aqui seria a PIP, mas não está aparecendo porque o paciente não tem pressão respiratória nenhuma. E aqui a pressão de pico, tá? Então, a gente não tem como setar isso aqui, porque isso aqui é o que o paciente está fazendo. O que eu posso setar, às vezes, é algum alarme. Então, às vezes, tem algum alarme que pode estar disparando, se eu quero aumentar ele. Claro, aqui o volume, eu posso botar que ele só vai disparar o alarme quando passar de 800 ml. Às vezes, no início da ventilação, que está mais difícil do paciente sincronizar, é melhor deixar assim, um alarme mais largo. E a própria pressão de pico, às vezes um paciente asmático que está com muito broncoespasmo, ele vai acabar fazendo uma pressão de pico muito alta, mas, enfim, às vezes não tem muito o que fazer. Então, às vezes a gente pode aumentar um pouco a pressão de pico para que pelo menos o paciente cicle, né? Ele tem que conseguir ciclar até a gente conseguir resolver o que está causando aquela pressão muito alta. Uma outra coisa importante aqui que o pessoal pergunta, a pressão de platô. Esse ventilador, ele também mede a pressão de platô, tá? Tá aqui. Como é que eu vou medir a pressão de platô? Então aqui, ó, eu vou dar uma pausa inspiratória, vou botar entrar e vou botar 0,5 segundos, tá? Então ele vai fazer uma pausa inspiratória. Podem ver que aqui ele está medindo pressão de platô de 2, porque o sistema não está acoplado. Mas quando estiver acoplado, né, ele vai medir aquela pressão de platô. A pressão de platô ela é importante por quê? Porque daí, quando eu tenho uma pressão de platô acima de 30, o meu risco de fazer barotrauma é aumentado.
Então, principalmente num paciente com SARA, né, a ideia é que a pressão de platô fique abaixo de 30. Isso é uma coisa importante. Por mais que às vezes o paciente faça uma pressão de pico alta, 40, 50, se a pressão de platô é baixa, o risco de barotrauma a princípio não existe. Tá? Pelo menos é o que a gente segue baseado na literatura. Tá, pode. Como é que eu pego? Peraí. Já Não, pausou? tá bem. Não? Só lembrando então, se eu quero pausar o ventilador, ó, standby, entrar. Tá? Quero voltar, inspiração manual. Se eu quero mudar o modo ventilatório, eu tenho que entrar aqui em menu, modos ventilatórios. Ó, se eu quero botar para pressão, dele vai vir aqui, ó, o para pressão. Então aqui eu também vou ter tempo inspiratório, também vou ter frequência, só que em vez de volume, eu vou ter a pressão. Então eu vou colocar a pressão que eu quero que o ventilador faça. Tá 20, por exemplo. Entrar. Sempre que eu altero, eu aumento e clico entrar, né? Para eu executar essa troca, eu clico inspiração manual. Mudança aceita. Então ele alterou a minha mudança, né? Então aqui, ó, ele está fazendo uma pressão de 20 e daí o volume tidal, né, o volume corrente vai ser diferente. Para cada momento, né, principalmente no paciente, ele vai gerar volumes diferentes. Eu vou dar sempre uma pressão de 20, mas o volume tidal vai ser... Lembrando que quando a gente está seclando a pressão, não dá para calcular a pressão de platô. É isso aí. Pode pausar. Uhum.